Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Terapia da Criança. Eu sou Roberta Lima, profissional responsável por este canal e pelas outras redes sociais onde a Terapia da Criança marca presença. Você encontra os endereços todos aqui abaixo na descrição do vídeo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a forma, mais assertiva que a gente pode encontrar para corrigir a fala da criança. E aí eu coloquei essa aspas aqui de propósito para poder tirar essa palavra corrigir, que eu não gosto muito, mas substituir, então, pela palavra remodelar, tá? Remodelar é algo que eu acho que se encaixa melhor, a esse entendimento, essa percepção de aprendizado, de desenvolvimento que a criança está tendo, tá? Então, antes de eu dar a dica aqui de como fazer essa remodelagem da fala da criança, eu queria trazer uma reflexão em relação à forma como a gente se depara, e vê, percebe e tem como concepção em relação a um suposto erro da criança. E aí eu coloco aspas também nessa palavra erro, errado, falar errado. Vamos entender, vamos sempre lembrar que é um processo de aprendizado. Então vamos se colocar numa relação de empatia melhor com essa criança. Por exemplo, quando a gente vai aprender um idioma novo, se eu agora fosse aprender a falar, sei lá, russo, nossa, eu ia errar horrores, ia falar várias coisas erradas por muito tempo. E olha lá se eu ia conseguir aprender a falar russo algum dia. Então, essa questão, do que é errado, da gente ter esse entendimento de que aquilo que lhe parece um erro, na verdade, é uma tentativa genuína, Muitas vezes é um ato de coragem, é um avanço, é um desafio que a criança está encarando, que ela está indo ali, Independente de estar falando certo, errado, se está pronunciando tudo bonitinho ou não, ela está usando a linguagem, usando a fala para o seu objetivo primordial, que é para se comunicar, tá? Então, muito cuidado com a forma como a gente encara, quando a criança troca uma letra por outra, troca um som da fala, um fonema, ainda não consegue articular totalmente tudo, porque principalmente quando a criança já está maiorzinha, 3, 4 anos, que a gente realmente já espera, de um modo geral, que a criança já esteja falando tudo direitinho, porque a cobrança muitas vezes acaba sendo muito grande nessa criança, que ainda tem alguma troca ou outra, ou que tem de fato um atraso importante no desenvolvimento da fala. A gente muitas vezes cobra muito, A gente muitas vezes quer ver logo essa criança falando certo, E acaba não entrando numa relação de empatia com essa criança para a gente poder entender, aceitar esse processo e conduzir, mediar de uma forma mais tranquila, mais saudável, mais assertiva, tá? Então, as orientações que eu vou dar aqui servem tanto para as crianças menores, tá? Que a gente ainda sabe que não vai falar tudo totalmente corretamente, todos os sons da fala, não necessariamente ainda vão estar falando, tá? E para as crianças a partir de 3 anos, que também eventualmente estão ainda com um processo de algum tipo de atraso na fala, alguma troca fonoarticulatória, tá certo? Importante lembrar também que nesses casos, mais pontuais, é importante levar para o fonoaudiólogo, para um profissional, para poder orientar os pais e ver a necessidade de fazer uma fonoterapia, de ter uma intervenção terapêutica, tá certo, gente? Essa orientação que eu tô dando aqui é uma orientação que o fonoaudiólogo vai dar, independente de estar fazendo a terapia ou não, de ser uma necessidade ou não, é uma orientação geral de como a gente deve conduzir no dia a dia, mas é importante considerar e ouvir um profissional, dar a opinião dele em relação à necessidade de haver algo além disso, da mediação dos pais, dos adultos, de haver uma necessidade pontual de fazer uma intervenção terapêutica, tá certo? Então, por exemplo, quando a criança fala, uma criança muito pequenininha que ainda nem forma frases, tá? Ela só fala as palavras soltas e ela não fala a palavra totalmente certa, Então, você ouve a criança falar chave, e você entende que ela está se referindo à chave, tá? Como é que você pode remodelar isso, ao invés de corrigir, de dizer, por exemplo, não, você está falando errado, não é chave, é chave, e pronto, tá?
Essa é uma forma que muitas vezes, né, por não saber uma outra opção, os pais e os adultos, de um modo geral, acabam conduzindo, tá? Mas você pode fazer melhor que isso, tá? Então, se a criança falar chave, não é simplesmente essa palavra, e você entender o que é chave, você vai remodelar. Você vai falar, a chave, tá? Dá uma certa ênfase no fonema, não é certo? Ela falou chave, então você dá uma ênfase no som do sh. A chave, você quer a chave para abrir a porta, tá? Forma uma frase, porque a criança só falou uma palavrinha. De repente ela ainda está na idade mesmo, não é? Menos de 2 aninhos de idade, a criança ainda não vai ter essa possibilidade de fazer uma frase, não é? Com 2 palavras, ela vai falar mais palavras soltas. Mas mesmo assim, isso não exclui a necessidade de você dar os modelos para ela aos pouquinhos ela ir aprendendo e fazendo, tá? Então você constrói uma frase. Ah, você quer a chave para abrir a porta, tá? Construa a frase e dê o modelo correto, tá? E se for uma criança que, por exemplo, já está falando alguma frase, não é? E aí você ouve ela falar alguma palavrinha, não é? Ou outra que ela trocou algum som, tá? Ela fala, por exemplo, sei lá, olha a planta, mamãe, tá? E você entendeu que ela estava se referindo à planta. Você pode falar planta, né? Dá primeiro esse modelo para ela. Não precisa pontuar, você falou errado, você falou planta. Simplesmente falar, planta. Garanta que ela esteja olhando em algum momento para seu rosto, tá? Para sua boca, porque isso gera um espelhamento, né? Uma percepção visual, um amparo visual para a criança, tá? E aí você refaz a frase. Você está falando da planta, você viu a planta, você gostou da planta. Enfim, use sua criatividade a partir do contexto ali, né? Que a criança despertou para falar aquilo ali, você rebate, tá certo? E essa questão do contexto é algo que é importante. Eu vou fechar o vídeo falando sobre isso, porque às vezes eu vejo assim, os pais colocando as crianças em umas situações de teste, né, um tanto quanto injustas e desnecessárias, né? Então, muitas vezes eu vejo a criança cumprindo um papel de papagaio, né? Onde o pai e a mãe falam e muitas vezes envolve outras pessoas, né? Tá assim, todo mundo da família, e aí o pai vira para o menino e fala, filho, fale aí, laranja. E o menino ainda não fala laranja, ele fala laranja. E aí coloca a criança ali naquele centro, né? Naquela situação desconcertante muitas vezes, e pede para a criança repetir, né? De uma forma extremamente descontextualizada, não é? Numa condição de papagaio, só para repetir a palavra. E o que eu quero dizer é para tomar cuidado com isso, com essas situações, e procurar tentar fazer com que a criança fale laranja a partir de um contexto, tá? Porque para falar a gente precisa ter o que comunicar, a gente precisa ter motivação para dizer, no caso a palavra laranja. Então você coloca a criança para repetir a palavra, sem ter nenhuma laranja ali naquele contexto específico, um suco de laranja que vai ser servido, a fruta laranja que está ali na fruteira da cozinha, enfim, tem que ter uma motivação, um contexto, né, para que a criança possa então ser incentivada, ser desafiada, né, de uma forma positiva, a vir a falar a palavra laranja, tá? Mas evitar essas situações de ficar pedindo para a criança repetir de forma extremamente descontextualizada, desnecessária, que não vai levar a um lugar assim muito definido nesse caminho aí dela desenvolver, não é? Dela aprender a falar e a instalar todos os sons, tá? É importante também que vocês saibam que a depender da criança, a depender da idade, vai ter momentos que ela pode falar laranja e outros momentos ela pode falar uma outra palavra, né, com esse som do rê, ainda trocando pelo lê, que é a fala do Cebolinha. Esse fonema, gente, é o último, né? É bem polêmico ele, porque ele é o último realmente a ser instalado, é o mais difícil. Então, em torno de 5, 6 anos no máximo, a criança ainda pode estar aprendendo a instalar esse fonema. E é importante que vocês saibam que pode haver a sistematicidade. Ora ela fala, ora ela não fala, ora ela pronuncia bem, ora ela tem dificuldade. Então vamos ter paciência, né? Vamos reconhecer esses momentos em que ela consegue fazer, sinaliza isso para ela de forma positiva, para que ela se empodere.
para que ela se sinta capaz, né? Para que ela tenha esse feedback positivo. E nos momentos que ela ainda não estiver fazendo totalmente correto esse ponto articulatório, remodele, não corrija não chame para o erro, não aponte, né? Acolha, ofereça modelos, dê opções para ela se espelhar, né, nesse modelo positivo, tá? Para que ela possa então ganhar força e continuar seguindo no curso de desenvolvimento dela, sem possíveis bloqueios, ansiedades, tensões, para esse momento da fala que é tão importante para a comunicação dos pequenos. Tá certo? O vídeo de hoje foi esse, espero que tenha servido, que tenha ajudado alguns de vocês. Deixem seus comentários, compartilhem suas experiências. Se tem alguma dica também a dar, coloca aqui para compartilhar com todo mundo. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, que ajuda a Terapia da Criança a criar uma rede maior de relacionamento com todos vocês, em todas as outras redes sociais também. Tá bom? Muito grata pela atenção, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!